Primeiro, eu queria agradecer a todos que estão presentes em algum sentido, né? Quando o Nil e o Jerzy me convidaram para participar da mesa, eu, de saída, fiquei um pouco inseguro, porque o tema dos nomes próprios não é um tema com o qual tenho me dedicado muito. Mas depois, porque o meu objeto de estudo é mais epistemologia da lógica, mas depois eu fiquei pensando que um dos temas principais na epistemologia da lógica recente, né, na literatura recente sobre o assunto, é o problema da onisciência lógica. E eu já vou explicar num instante o que é isso daí. E esse é um problema que na literatura recente sobre o assunto, ele alcançou uma espécie de beco sem saída. Os filósofos e os lógicos epistêmicos que têm se dedicado ao assunto, eles não conseguiram chegar em uma solução consensual sobre o que significa, qual a solução correta para o problema. Tá? Eu vou depois explicar um pouquinho o que é o problema da onisciência lógica, mas eu fico pensando assim que um caso particular do problema da onisciência lógica já é analisado há muito tempo na literatura de filosofia analítica, que é o puzzle de Frege. Tá? E me parece que a solução que o Frege dá ao puzzle de Frege, por mais que ela possa ser criticável e haja toda uma literatura a respeito disso, ela é uma solução bastante elegante, bastante convincente e que poderia vir a ser generalizada como uma solução para o problema da onisciência lógica em geral. Tá? Então, dito isso, me parece que valeria a pena ainda analisar o que o Frege diz sobre os nomes próprios e ver se a gente poderia tentar generalizar essa solução que ele dá para a semântica dos nomes próprios para outros casos do problema da onisciência lógica, a fim de conseguir uma solução geral para o problema. Tá? Eu vou tentar mostrar que isso é possível, pelo menos para o caso dos quantificadores. Eu vou deixar em aberto se é possível fazer isso para mais situações. Tá? Então, assim, deixa eu começar a explicar o que é o problema da onisciência lógica primeiro. Tá? Então, assim, o problema da onisciência lógica ele é apresentado normalmente como um problema em lógica epistêmica. Tá? Mas ele não deve ser visto como um problema apenas problema formal sobre uma teoria lógica específica, sobre um framework lógico específico. Ele é um problema conceitual sobre a natureza da lógica e sobre a natureza do nosso conhecimento da lógica. Tá? Mas ele é mais facilmente apresentado como um problema sobre lógica epistêmica. Nos sistemas padrão de lógica epistêmica, normalmente vale o que se chama o princípio de fechamento epistêmico. Tá? A ideia é a seguinte: se eu conheço uma certa teoria T e uma certa proposição Q é consequência T, é consequência lógica de T, então eu conheço o Q. Ou seja, a ideia é que o princípio de fechamento epistêmico ele diz que o nosso conhecimento é fechado para as consequências lógicas do que a gente conhece. Tá? Esse princípio ele é claramente irrealista. Tá? Ele não dá uma visão realista do que é a nossa situação epistêmica. Tá? Justamente porque nós não sabemos todas as consequências lógicas das nossas crenças, a gente não conhece todos os fatos lógicos. Tá? Então, o que os lógicos epistêmicos têm tentado fazer é enfraquecer o princípio. Tá? E aí que está o problema. Como enfraquecer? Porque a gente não pode simplesmente jogar ele fora, porque certamente há casos de fatos lógicos que a gente sabe de antemão que são verdadeiros. Tá? A gente precisa encontrar um enfraquecimento que consiga, de fato, dar um critério adequado de distinção entre aquilo que a gente já sabe de antemão, vamos chamar isso dos fatos lógicos óbvios, e aquilo que a gente não sabe de antemão, que são os casos onde pode haver ignorância lógica. Tá? Então, esse é o problema. A perspectiva dominante sobre esse problema na literatura, tá, aparece em diferentes versões, diferentes autores apresentam diferentes versões disso. Mas a ideia geral é a mesma. Quer dizer, olha, a gente tem que adicionar fatores computacionais ao nosso princípio. A gente deve, de alguma maneira, limitar ele computacionalmente. Tá? Então, a gente deve usar fechamentos que são computacionalmente limitados. O que significa isso? Olha, dito brevemente, tá? Significa dizer, olha, os fatos lógicos óbvios são aqueles que são facilmente prováveis. Tá?
e a gente aí coloca algum critério para ser facilmente provado. Tá? E aí, diferentes abordagens vão adotar diferentes critérios. E um pouco do beco sem saída da discussão está aí. Decidir entre esses critérios. Qual que é o mais correto, qual que é o mais adequado. Me parece, no entanto, que a gente deveria dar um passo atrás na discussão e reconhecer algumas consequências disso para a nossa visão sobre o conhecimento lógico. Acho que a principal é dizer, olha, a gente está caracterizando fato lógico óbvio em termos psicologistas. Tá? A gente está, quando a gente diz que a gente tem que limitar as coisas computacionalmente, a gente está dizendo, olha, a gente tem que considerar quais são as capacidades epistêmicas dos agentes racionais, o que eles têm como recurso computacional, tá? O que é fácil para eles fazer e o que não é fácil para eles fazer. O problema é que quando você vai por uma linha psicologista, você adota você de saída aceita um relativismo, quer dizer, você está fazendo as coisas dependerem das circunstâncias contingenciais da configuração psicológica ou mental dos agentes racionais. Isso talvez pudesse não ser problemático, mas dependendo da visão que você tem sobre semântica, isso certamente é complicado, isso não é facilmente aceito, né? Aqui eu vou já tomar por garantido uma certa posição sobre semântica que motiva um pouco o meu trabalho, tá? Em particular, se você adota uma perspectiva inferencialista sobre a semântica, ou seja, se você aceita que o significado dos enunciados de uma linguagem deve ser caracterizado em termos da articulação inferencial deles, ou seja, em termos da rede de relações lógicas em que eles estão envolvidos, se você aceita isso, então você aceita também que a sua competência semântica depende de alguma maneira de algum conhecimento lógico. Depende de algum conhecimento sobre essa rede inferencial onde os enunciados estão mergulhados. Então, se você vai pela linha inferencialista, você deve dizer que o conhecimento lógico, pelo menos um conhecimento lógico mínimo, é uma condição necessária para a competência semântica. Beleza. Mas assim, se você diz isso, e se você aceita que indivíduos que têm configurações mentais, configurações psicológicas diferentes entre si, são capazes de compartilhar uma linguagem, então não é aceitável uma visão psicologista sobre o conhecimento lógico. Porque você precisa ter ali um core básico de conhecimento lógico que vai poder ser atribuído a diferentes agentes racionais, independente da sua situação psicológica ou da sua situação mental particular, tá? Então, o que eu acho que se deveria fazer, a solução para o problema da onisciência lógica estaria por aí, é tentar encontrar uma solução semântica para o problema e não uma solução psicologista para o problema, tá? Esse tipo de solução, como a que procura encontrar enfraquecimentos por limitação computacional, não é o caminho adequado, na minha opinião, tá? Mas a questão que fica a gente seria capaz, então, de encontrar uma explicação semântica do fenômeno da ignorância lógica? A gente pode explicar isso? Pode conseguir encontrar um tratamento para o problema da onisciência lógica nesses termos? E aí, acho que se a gente olha para a história da lógica e olha para Frege e o tratamento que o Frege dá para o problema, para o puzzle de Frege, talvez fosse um caminho que a gente ainda pode trilhar para tentar encontrar uma solução geral para o problema, tá? Agora eu pretendo só fazer uma explicação rápida do que é o puzzle de Frege, tá? E tentar convencer vocês que ele é um caso particular do problema da onisciência lógica. Então, assim, a gente sabe bem, né? O Frege propõe um problema lá no sentido sobre o de referência, né? Ele propõe um problema. Se a gente considera identidades da forma A igual B, né? Essas são identidades que às vezes um agente racional pode não saber que é verdadeira, tá? E é difícil explicar por que ele poderia não saber que é verdadeira se a gente aceita uma concepção sobre a semântica dos nomes próprios que reduz o seu valor semântico à sua referência, né? Se uma sentença como A igual B diz que se os próprios nessa sentença estão simplesmente apresentando dois objetos, no caso o mesmo objeto, então o valor semântico desse enunciado é o mesmo valor semântico de uma identidade trivial, tipo A igual A.
né? Então, essa visão ingênua sobre a semântica dos nomes próprios, ela não dá conta de explicar a informatividade desses enunciados, tá? Enunciados da forma A igual B são verdades lógicas, tá? São verdades lógicas. Porque eles estão dizendo, do ponto de vista extensional, que algo é igual a si mesmo. Mas, ainda assim, eles têm um valor informacional que a gente deveria ser capaz de explicar. Apesar de eles serem fatos lógicos, triviais, ainda assim a gente tem que tentar explicar a sua informatividade. Tá? E a solução do Frege, então, é dividir o valor semântico dos nomes próprios em dois levels. Dizer, olha, é falso que o valor semântico se reduza à sua referência, é preciso considerar também um outro aspecto, que são os sentidos dos nomes próprios. E nessa concepção sobre a semântica dos nomes próprios, os agentes racionais, os falantes de uma linguagem, eles têm acesso à referência dos nomes próprios sempre mediante o seu sentido. Na verdade, ele tem uma relação imediata com os sentidos, e os sentidos, em cada contexto de uso da linguagem, seleciona algum objeto. Quando um enunciado da forma A igual B é verdadeiro, é porque os sentidos selecionaram naquele contexto de uso da linguagem o mesmo objeto. Tá? Então, a proposição que é gerada dessa maneira é, na verdade, um fato lógico, mas, por vezes, o falante pode não saber isso. Tá? Então, o puzzle de Frege, ele é um caso particular para a onisciência lógica. E a solução de Frege é propor uma teoria indireta da referência dos nomes próprios. Tá? Legal. Então, assim, tudo bem, essa é a solução do Frege, né, bastante conhecida para o puzzle de Frege. A gente seria capaz de generalizar essa solução para outros casos do problema da onisciência lógica? Me parece que sim, é possível encontrar versões generalizadas do puzzle de Frege e daí, consequentemente, versões generalizadas da solução fregiana. Tá? O que eu vou tentar mostrar aqui é que é possível fazer isso para os quantificadores. Tá? Eu vou deixar em aberto se é possível fazer isso para mais casos. Tá bem? Então, no caso dos quantificadores, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tipo de expressão linguística são os quantificadores. E assim, certamente os quantificadores são um tipo sui generis de expressão lógica, tá? Porque os quantificadores, do ponto de vista lógico, eles não são simplesmente expressões de funções de verdade. Tá? A gente não pode entender eles em termos verofuncionais. Quer dizer, a gente não pode entender eles de modo simples como funções verofuncionais. Certamente há tentativas de caracterizar verofuncionalmente quantificadores. Então, nesse sentido, eu citaria um trabalho importante do Rodrigo Freire, que é um filósofo que trabalha na Universidade de Brasília. Ele tem um trabalho muito recente, acho que 2016, saiu na Lógica Universalis, onde ele caracteriza, ele propõe uma semântica verofuncional para os quantificadores. Ele chama de funções de primeira ordem. É muito interessante o trabalho, mas assim, tem uma série de limitações. Isso que eu gostaria de dizer, olha, os quantificadores eles não são simplesmente funções de verdade. Tá? Então, assim, se a gente aceita isso e vai para uma outra linha, a gente poderia dizer que os quantificadores são uma espécie bastante peculiar de sujeito lógico. Tá? Isso aparece em diferentes lugares da literatura em filosofia da linguagem. Então, por exemplo, se a gente olha para um livro da década de 80, do Kit Fine, sobre objetos genéricos, lá ele menciona a possibilidade de que os quantificadores sejam vistos como nomes para objetos genéricos. Tá? Ele menciona, não chega a desenvolver isso, ele é um livro mais sobre metafísica, onde ele caracteriza objetos genéricos. Esses temas vão voltar num livro mais recente dele, acho que de 2016 também, chamado Relacionismo Semântico. Mas lá ele menciona essa possibilidade. Uma caracterização mais comum dos quantificadores que permite que eles sejam vistos como expressões denotativas, se a gente considera, por exemplo, caracterizações infinitárias dos quantificadores. Por exemplo, em lógica infinitária, a gente poderia caracterizar fórmulas existenciais como disjunções infinitárias, tá? E fórmulas universais como conjunções infinitas. Se a gente considera esse tipo de coisa, a gente poderia ver os quantificadores como uma espécie de abreviação, né, de uma sequência infinita de nomes. Tá? E nesse sentido eles seriam, então, algo como
expressões denotativas que geram, ou pelo menos dão acesso a referências genéricas. Tá? Eles referem genericamente ao domínio de discurso. Tá bem? Bem, eu não vou desenvolver esse ponto da caracterização denotativa dos quantificadores, mas, de certa maneira, eu estou assumindo isso. Mas se a gente aceita essa ideia, os quantificadores podem ser vistos como expressões que também têm sentidos, tá? Tal como os nomes próprios. Tá? Eu vou, mais adiante, explicar um pouco o que significaria o sentido quantificacional, tá? Vou propor uma análise disso. Mas a gente poderia aceitar essa ideia. Tá? Se a gente aceita a ideia de que os quantificadores possuem sentido, a gente poderia analisar casos como o seguinte. Tá? Isso, de certa maneira, é uma amostra. Tá? Eu não estou dizendo exatamente que alguém poderia ser ignorante sobre a validade lógica desse enunciado. Mas esse enunciado, se você olha para a prova de dedução, prova de validade dele, em tableaus semânticos, ela tem uma característica específica que poderia induzir um conjunto mais realista de casos, onde pareceria mais plausível dizer que os agentes racionais não podem não conhecer a validade disso, tá bem? Por razões semânticas, tá? Então, esse enunciado, né, se você olha para aqui eu fiz a dedução em tableaus da validade desse enunciado. O que você faz é considerar a contraditória dele e tentar fechar o ramo, né? E usa certas regras, né, para fazer a análise do enunciado até chegar ao fechamento do ramo, que é encontrar uma contradição nessa análise. Né? Eu não vou analisar em detalhes aqui, mas um elemento que é importante é o seguinte: no tratamento das universais, no tratamento dos quantificadores, desculpa, é preciso, para provar a validade disso, fazer algo que se chama de looping, tá? Que se vocês olham na linha 3, quando eu descarreguei o quantificador existencial, eu introduzi uma testemunha nova, a testemunha B, tá? E essa testemunha, para que eu chegue a encontrar uma contradição, eu preciso reutilizar ela para descarregar o quantificador universal novamente. Por isso que é um looping, parece que eu estou fazendo uma volta na dedução, entende? À medida que encontrei uma testemunha nova, eu preciso reutilizar ela. Agora eu vou reutilizar ela na linha 1 para descarregar novamente o quantificador universal e poder descarregar ele com B. E isso vai me permitir depois, usando as regras dos cognitivos, da conjunção, eu vou poder chegar a uma contradição e fechar o ramo. Tá? Se você olha para esse tableau e leva a sério a ideia de que esse tableau está mostrando alguma coisa sobre a semântica do enunciado, você poderia dizer o seguinte, tá? Isso seria análise fregiana, tá? Desse caso. Alguém que ignora que esse enunciado é verdadeiro, alguém que ignora que o enunciado aqui é verdadeiro, tá? É logicamente verdadeiro, essa pessoa não sabe que os sentidos dos quantificadores universal e existencial, ocorrendo na fórmula, eles selecionam domínios quantificacionais comparáveis, extensionalmente comparáveis. Dito de modo mais simples, a pessoa não sabe que os sentidos levam a domínios que fazem com que o domínio do quantificador universal tem uma testemunha importante que também está no domínio do quantificador universal. Tá? Como ele não sabe isso, ele não é capaz de chegar à contradição. Tá? Então, a ideia seria essa. Tá? Por que isso é uma análise fregiana? Porque aqui há uma analogia com a análise que o Frege faz do caso dos nomes próprios. Lá, alguém que não sabe que uma identidade da forma A igual B é verdadeira, não sabe que os nomes A e B correferem. Aqui, o que acontece é algo análogo. O indivíduo que não sabe que aquele enunciado é verdadeiro, não sabe que os quantificadores universal e existencial têm domínios quantificacionais extensionalmente comparáveis. Tá? São, de certa maneira, coextensionais. Tá bem? Beleza. Então, isso é a minha proposta geral. Isso deixa duas questões. A primeira questão é: o que é um sentido quantificacional? O que é o sentido do quantificador? Tá?
E a outra questão é, isso é capaz de preservar a logicalidade desse caso? Quer dizer, ainda é um caso de ignorância lógica diante desse tipo de tratamento? Tá? Então, para tentar dar uma... Eu vou responder as duas questões. Para tentar dar uma resposta a essas questões, a gente tem que adotar duas coisas, eu acho. Tá? A primeira, a gente precisa adotar uma concepção dimensionalista sobre o que são os sentidos, tá, das expressões linguísticas. E se eu tivesse mais tempo, eu ia explicar um pouco o que é, um pouco a história da literatura sobre bidimensionalismo. É uma coisa que começou com Kaplan, né, na análise dos indexicais que o Kaplan propõe. Então, quando ele analisa expressões como eu, agora, aqui, ele propõe que o valor semântico desses enunciados deve ser dividido também em duas partes, né, que é o caráter e o conteúdo. E dito de maneira muito grosseira, o conteúdo seria exatamente o conteúdo proposicional do enunciado, mas o caráter é uma função que seleciona em cada contexto de uso da linguagem, seleciona a proposição que aquele enunciado expressa. Então, da perspectiva bidimensionalista, um enunciado não tem exatamente um valor semântico rígido. Ele sempre depende do contexto de uso. No caso dos lexicais, isso é super forte, porque depende de quem fala, ou pode depender do momento de asserção e tudo mais. Mas o que se propôs depois, né, principalmente a partir dos trabalhos do Frank Jackson, do David Chalmers, do Staunecker, propor uma visão generalizada sobre o bidimensionalismo, dizer que todas as expressões linguísticas têm sentido, tá? E nessa concepção generalizada sobre o bidimensionalismo, o sentido freguiano, ele pode ser caracterizado em termos do caráter. Então, os nomes próprios, né, o sentido dos nomes próprios seria o seu caráter, né? Uma função que em cada contexto de uso da linguagem seleciona um referente, tá? Para dar um exemplo muito simples, é um exemplo do próprio Frank Jackson, né? No caso da expressão água, né, do tipo natural água, o caráter seria, diria algo como aquele X que nutre e preenche os rios, lagos, oceanos, etc. Então aqui haveria um elemento indexical escondido, que é exatamente o elemento do caráter. Tá? A gente também acho que tem boas razões para dizer que os quantificadores também têm elementos indexicais escondidos, tá? Quando eu digo assim, todos os livros na minha estante, né? Desculpa. Eu digo assim, eu tenho a estante na minha frente, tenho a minha estante de livros na minha frente, digo todos os livros, alguma coisa sobre todos os meus livros. Certamente eu não estou falando de todos os livros do mundo, estou falando de todos os livros da minha estante, certo? Então, há elementos contextuais, há elementos indexicais envolvidos nos quantificadores também. Tá? Esse é um primeiro elemento, né? Seria o bidimensionalismo. A segunda ideia, que eu acho que se deveria assumir e tem um pouco a ver com a própria motivação do meu trabalho. No começo eu falei sobre inferencialismo semântico, né? A gente deveria talvez adotar uma abordagem prova teórica sobre a semântica dos quantificadores. Então, assim, se a gente levar a sério que as regras, né, de manipulação dos quantificadores em dedução natural ou em tableaus semânticos, talvez isso nos leve a uma visão sobre o sentido dos quantificadores, sobre o caráter dos quantificadores, tal como eu propus aqui, né? Então, o caráter seria o X, que inclui, no caso do universal, seria o X, que inclui ao menos todas as testemunhas previamente, porque essa é justamente a regra de uso de descarregamento da universal em dedução natural em tableaus semânticos, né? Eu posso descarregar usando as testemunhas anteriores. Anteriormente consideradas. Desculpa, Bruno. 25 minutos, tá? Tá, eu já estou terminando. E no caso do existencial, a ideia seria X inclui ao menos uma nova testemunha, algo que não foi considerado anteriormente. Tá? Então, dito essas outras coisas, o que a gente pode dizer sobre a logicalidade? Olha, como eu disse, né, no caso do intencionalismo semântico, o caráter ele seleciona em cada contexto de uso da linguagem a proposição. Tá? Então, o caráter dos quantificadores universais, no contexto de uso atual da linguagem, ele seleciona uma interpretação clássica dos quantificadores. Tá? E por isso que no contexto de uso atual da linguagem, ele seleciona uma proposição que é logicamente verdadeira. Tá? Mas, em contextos de uso contrafactuais da linguagem, ele pode selecionar
interpretações não clássicas, tá? E a nossa situação epistêmica, por vezes, não é capaz de diferenciar ou plenamente isolar o caso clássico das possibilidades não clássicas contrafactuais, tá? Então, isso explica um pouco por que ainda é um caso de conhecimento lógico, de ignorância lógica, no caso, né? Porque justamente está envolvido no caso atual de uso da linguagem é uma proposição clássica, tá? Mas a ignorância epistêmica é possível justamente porque a nossa situação epistêmica pode não ser capaz de diferenciar plenamente o caso clássico de casos não clássicos, tá? Num trabalho que creio que vai ser publicado o mais breve possível, eu procuro apresentar um paradigma formal onde para tentar formalizar todas essas ideias, tá? Basicamente usando certos recursos que são típicos dessa discussão, como semântica de mundos impossíveis, semântica de mundos epistemicamente possíveis. Então. Mas aqui eu queria focar apenas na parte conceitual da discussão mesmo, tá? Bem, é isso, obrigado. Muito obrigada, Bruno. Então, questões podem... Boa tarde. Bruno, obrigado e parabéns pela apresentação. Eu tenho um pedido bem básico e leigo, porque eu ainda estou dando os primeiros passos em relação a esses assuntos, mas você citou algumas vezes o conceito de ignorância, que é um conceito que eu me interesso, e eu fiquei me perguntando se por trás dessa identificação do conceito de ignorância com a ausência de conhecimento, ou seja, com o não saber, se você estaria se comprometendo com alguma compreensão epistemológica em relação a quais seriam as condições específicas em que um sujeito pode ser ignorante ou não. Eu estou te fazendo essa pergunta, especialmente porque na epistemologia da ignorância há pelo menos uma outra tese que disputa esse significado de ignorância e que nos diz que a ignorância, ao invés de ser ausência de conhecimento, é ausência de crença verdadeira. Mas mesmo nessa perspectiva de que a ignorância é ausência de conhecimento, as condições de ignorância parece que vão depender muito do que a gente está chamando de conhecimento aí. Então, por exemplo, se a gente entende que conhecimento é crença verdadeira justificada, mas uma cláusula anti-Gettier, ou se o conhecimento é qualquer outra coisa, parece que a ignorância vai se caracterizar pela ausência desse entendimento. Então, se você tiver algum background assim que você está levando em conta em relação a esse conceito, se você pudesse compartilhar, eu agradeceria, me ajudaria a pensar isso, que é uma coisa que me interessa. Tá certo. Obrigado pela pergunta, bastante no ponto mesmo, né? Então, assim, na verdade eu deveria ter talvez explicado um pouco melhor esse ponto, mas toda a discussão sobre o problema da onisciência lógica é uma discussão que está muito focada no framework das lógicas epistêmicas, tá? E as lógicas epistêmicas, elas normalmente são caracterizadas em termos modais. Então, assim, ou seja, em outras palavras, né, você caracteriza uma lógica que tem um operador modal que capture a expressão se sabe que, tá? E você tenta capturar propriedades formais dessa expressão. Um tipo de limitação dessa discussão é que ela, apesar de olhar, claro, os sistemas padrão normalmente olham para a questão da verdade, claro, facilmente conseguem caracterizar a cláusula de verdade, tá? E facilmente conseguem caracterizar a cláusula de crença, porque verdade pode ser caracterizada apenas como o fato de que no modelo em que você está, a coisa ser verdadeira, né? E crença pode ser caracterizada em termos modais como a relação de acessibilidade entre mundos. Mas caracterizar a noção de justificação é mais difícil nesse framework. Não é que é impossível, mas ela é mais difícil. Então, normalmente, a discussão ela passa ao largo desses temas sobre justificação. Mas essa distinção que você está fazendo, ela é certamente relevante. Quer dizer, alguém poderia dizer assim, não, olha, há diferentes maneiras que você poderia ser ignorante sobre ou não saber que uma certa verdade lógica é de fato uma verdade lógica, é válida, logicamente. E essas distinções são relevantes e a tua análise não está levando em consideração isso. Mas, como eu te disse, dentro do, vamos dizer, do mainstream da discussão,
esse tipo de distinção ela não é levantada. Mas você tem razão, se poderia talvez fazer esse tipo de distinção e talvez isso nos levasse a resultados interessantes também. Bruno, se nesse momento não tem pergunta, eu teria assim, uma pergunta mais geral a fazer sobre duas questões que tu mencionaste. Uma, o relativismo inicialmente, né, que tu falaste que tu queres evitar uma visão relativista, né? E a relação desse evitar com as posições sobre o caráter, quer dizer, que falam do caráter do nome próprio, não mais apenas do sentido do nome próprio, né? Que seriam mais contextualistas, né? Tu achas que há uma relação entre o relativismo e o contextualismo, ou você acha que daria para representar formalmente um caráter assim mais abrangente dos nomes próprios? Sim, você tem razão. Quando se adota uma concepção bidimensionalista, né, aquilo que eu queria evitar de saída, que é o relativismo associado às análises computacionalistas, né, do problema da onisciência lógica, talvez ele voltasse, né? Talvez alguém pudesse dizer, não, olha, você ao adotar uma caracterização em termos de caráter, do sentido das expressões, né, das expressões anotativas, você está de novo caindo no relativismo. Então, aquilo que você me acusou, é um problema que você tem também. Por isso que me parece que a análise tem que ser usar dois recursos ali, né? Não apenas eu adotei o bidimensionalismo, mas eu acho que é preciso adotar, principalmente quando a gente olha para expressões lógicas, como os quantificadores, a gente precisa olhar para semântica de teoria da prova, porque ali a gente vai encontrar algo que não é relativo, né? Não é relativo à comunidade de indivíduos, é algo que, ainda que se poderia adotar visões relativistas sobre a semântica por exemplo, adotar um relativismo com respeito ao pluralismo lógico, mas ainda assim o inferencialismo acho que ele dá um caminho para fugir do relativismo, né? A gente consegue caracterizar em termos precisos e que parece que não são dependentes, são certamente dependentes de contexto, se a gente olhar para regras de prova, né? Para a semântica de teoria da prova. Por isso que a minha análise no final olha para as regras que nos são sugeridas por sistema de dedução natural, né? Mas sim, você tem razão. O relativismo é um perigo ali quando se fala em contextualismo. Isso que não é apenas o bidimensionalismo, mas também é semântica de teoria da prova. Certo. Bom, eu teria algumas outras coisas, mas vamos deixar para outra oportunidade. Que eu acho que nesse momento, então, o Gersi poderia começar, não é, Gersi? Beleza, eu vou compartilhar aqui, vamos ver. Beleza. Então, boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui nessa mesa redonda com o Bruno, com o Newton. Obrigado, Sofia, pela organização do evento. Obrigado a toda a comissão organizadora aí. Eu vou seguir na esteira do Bruno e fazer um revival de Frege, só que com outro alvo. Dessa vez, eu vou falar sobre os nomes próprios no contexto de classes naturais, aquilo que comumente se considera classes naturais, mais especificamente as espécies biológicas, né? É o meu assunto de pesquisa, os nomes das espécies biológicas, então. Eu vou propor aqui uma alternativa à teoria causal, à teoria kripkeana, e essa minha alternativa, ela tem inspiração fregiana, certamente, e neofregianos aí, e espero que seja compatível também com uma certa semântica bidimensional. Imagino que dá para encaixar algo nesses termos aí. Então, com Kripke, né, a gente tem uma certa rejeição assim do conceito de critério de identidade, né? Isso já está lá na nota de rodapé 58 do Naming and Necessity. E isso é especialmente verdadeiro entre os teóricos causais em relação aos termos que se referem aos chamados natural kinds, né, as classes naturais. O meu alvo aqui, então, vai ser tentar resgatar um pouco essa noção de critério de identidade, mas também a noção de critério de aplicação, principalmente, para esses termos de classes naturais, né?
especificamente no caso das espécies biológicas. Então, a questão basicamente aqui é se eu tenho um táxon, né? Um táxon seria uma espécie, um gênero, qualquer tipo de agrupamento biológico reconhecido pelos cientistas, como que se dá essa relação de referência entre o nome científico desse táxon e essa entidade aí, que talvez esteja lá no mundo, né? Será que os nomes são diretamente fixados aos táxons, né, como querem os teóricos da referência causal? Eu acho que não, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai rolar esse negócio aí. Então, minha apresentação vai seguir 3 etapas bem simples. Primeiro, eu vou falar sobre como é que é essa defesa da teoria causal para o caso dos táxons biológicos na literatura mais recente. Eu vou entrar em uns problemas para a teoria causal, levantados também aí na esteira do kripkeanismo, vamos dizer assim, e concluir com a minha alternativa, que eu chamei aí de conceitualismo, seguindo indo a Amy Thomason e companhia. Eu estou chamando de conceitualismo, mas eu entendo essa alternativa como compatível com o bidimensionalismo e companhia. Bom, então começando com a teoria causal para nomes de táxons. Depois de Kripke, teve 2 ondas na filosofia da biologia que adotaram a teoria causal. A primeira onda foi na década de 70, lá com Gieselin e Hull. Esse pessoal disse, olha, é isso aí, teoria causal histórica acerta na mosca, como é que se dá a referência de táxons biológicos. E uma onda mais recente, nos anos 2000, uma galera que já é mais essencialista, então, principalmente Laporte e David, que são caras que estão ainda escrevendo sobre isso com uma perspectiva essencialista, né? Então, aqui eu coloquei basicamente um resumo das teses que cada um dos dois aceitam, né? Quer dizer, esses caras aqui estavam interessados numa tese chamada espécies como indivíduos. Você entender as espécies biológicas como sendo indivíduos e por isso elas podem receber nomes próprios. Tá? Mas como eu falei, então, o que me interessa está aqui, né? A primeira onda de teoria causal não era essencialista, agora a gente tem uma segunda onda que é essencialista e isso tem alguns problemas mais difíceis de compatibilizar quando a gente pensa na ciência biológica de uma forma mais ampla. Tá? Bom, aqui eu só coloquei alguns depoimentos de Orkut, assim, de que é legal, é isso aí mesmo, a teoria causal capta a forma de nomear as espécies, mas eu estou seguindo aqui, então, como eu falei, vou focar no Laporte, que seria o principal articulador dessa versão, que hoje dá para dizer que se você é um teórico causal, você aceita em maior ou menor grau essa versão da teoria causal histórica para espécies biológicas, né? Então, o principal livro dele, né, o que mais conhecido é esse Natural Kinds and Conceptual Change, de 2004. Bom, a nomenclatura zoológica ela é regida por códigos, né? Há códigos de nomenclatura que dizem como é que a gente tem que dar nome para as espécies biológicas. Como os cientistas, os taxônomos devem dar nome para as espécies biológicas. E a interpretação desses códigos também é objeto de disputa entre os teóricos causais, que vão defender que esses códigos, o que eles fazem é justamente assegurar que algo como o Kripke defende funciona e tem que se manter, né, de proteger um arcabouço kripkeano, e uma interpretação que eu considero alternativa, que seria, né, a que eu defendo, que esses códigos eles são, bom, conjuntos de regras semânticas ou esquemas de regras semânticas que podem ser negociadas e renegociadas, né, num ambiente pragmatista. Né? Bom, no código de nomenclatura zoológica, em particular, existe um negócio chamado princípio de tipificação. Isso aqui é justamente o que vai fazer com que os teóricos causais vão dizer, olha, tá vendo? O Kripke tinha razão. O princípio de tipificação diz que se você tem uma espécie, você tem que ter um organismo daquela espécie, um espécime, e isso vai ser importante aqui, espécime, que vai funcionar como tipo. Então, espécime-tipo. Esse espécime-tipo vai ser o portador do nome da espécie.
os teóricos causais vão dizer, tá vendo? É uma amostra que você pega para servir como ponto de ancoragem desse nome próprio, mais ou menos como ele dizia, né? Para o batismo de uma classe natural, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o Osborne, o nome para o tiranossauro, ele descreveu o tiranossauro, ele diz, olha, Tiranossauro Rex, nome daquela espécie, e apontou para um certo organismo fossilizado, e esse organismo fossilizado, ele está registrado, ele está guardado num museu, ele está catalogado. Então, isso é um prato cheio para os teóricos causais, né? Porque você tem fixação da referência, né, através de um ato de batismo, e você tem transmissão da referência a partir daí. Parece que está tudo funcionando às mil maravilhas. Então, o que acontece, né, se a gente aceita essa teoria, é que o nome passa, então, a designar rigidamente aquela espécie. O nome passa a se referir àquela espécie, ou à mesma espécie, em todos os mundos possíveis nos quais essa espécie existe. O que pode ser um pouco estranho, e acho que é um pouco estranho para um biólogo, que a gente entra em várias considerações para se pensar a respeito da extensão dessa espécie. Quais são os organismos necessários, que existem necessariamente, quais não. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, problemas, então, né? Quais seriam os problemas para essa visão kripkeana mais geral, né? Eu vou falar dois aqui. O segundo, ele é tem que ser um pouquinho mais bem detalhado, e talvez seja um pouco mais difícil de entender. Vocês, por favor, né, se não ficar claro, fiquem à vontade para fazer perguntas de esclarecimento aí. Mas, enfim, tem dois problemas básicos. Primeiro, o problema qua, eu vou falar bem brevemente, e depois o problema da identificação errada do espécime tipo, que é misidentification. E esse segundo problema, ele é mais interessante e mais importante para os propósitos aqui. Então, esses dois problemas, eles têm origem, né? Quem levantou primeiro isso na literatura foi esse cara aqui, Alex Levine, num artigo de 2001. Ele disse basicamente, olha, se você pensar nesse cenário aqui, né? Não é esse exemplo que ele usa, mas se a gente pensar nesse exemplo aqui, eu digo, Tyrannosaurus Rex é aquele organismo. O que acontece com essa ostensão? Como é que a gente sabe o que exatamente que está sendo batizado aí? Como é que a gente sabe que é uma espécie e não um osso? Ou e não aquele organismo? É o nome próprio daquele organismo individual, né? Como é que a gente sabe isso? Não tem muito como saber, parece. Se a gente é um kripkeano estrito e a gente não aceita, embora o próprio Kripke tenha falado um pouco sobre isso, né? Que em algumas das notas de rodapé ele chegou a comentar que é possível usar descrições para desambiguar a referência e tal. Mas, de qualquer modo, esse problema se coloca, né? E principalmente quando a gente fala em classes mais abstratas, vamos dizer assim. A gente não tem só espécie, a gente tem gênero, a gente tem família, a gente tem ordem e tal, né? Então, parece que fica ainda mais difícil a gente ter uma ancoragem, assim, pontual na realidade, assim, sermos um externalista puro nesses termos. Bom, isso, então, tem esse problema ele é um problema da ambiguidade, que é inerente a todos os gestos de ostensão, mas, enfim, tem soluções possíveis aí dos teóricos causais, né? Uma das soluções é o do multiple groundings, a ideia de que há vários atos independentes de batismo que sustentam essa referência ao longo da história do nome, né? É a proposta do David e Cerelny no livro texto deles de Filosofia da Linguagem, de 99. Bom, mas agora vamos para o segundo problema, né? Eu vou começar a falar do segundo problema e ele é um problema que meio que vai se transformando ao longo da sua história na literatura. Ele começa com uma questão sobre se os espécimes tipo pertencem necessariamente ou contingentemente às espécies. Suponhamos que você tem Fido, como o espécime tipo de cães familiares. Bom, como um organismo, Fido parece que ele pertence contingentemente a essa espécie. Afinal de contas, Fido poderia não ter existido, né? Poderia nunca ter nascido. Mas, se ele é o espécime tipo,
parece que ele precisa pertencer necessariamente à espécie, porque em todos os mundos possíveis nos quais a espécie existe, parece que precisa existir esse espécime-tipo para dar nome a ela, porque o nome vai onde vai o tipo. Então ele precisa estar lá para garantir essa ancoragem. Deixa eu ver se tem alguma mensagem no chat aqui que eu não estou vendo no momento. Não, é uma mensagem que o Fabian queria fazer uma pergunta ao Bruno. Ele vai fazer depois. Ah, beleza. Ok, beleza. Então, parece que tem um paradoxo aí, que o espécime tipo parece pertencer necessariamente e contingentemente no tempo à espécie. Mas o Laporte, no artigo de 2003, ele, então, volto a repetir, né, ele é o principal kripkeano hoje, defendendo coisas assim, até essencialistas, né, no que diz respeito às espécies biológicas. Ele diz, olha, esse paradoxo aí ele surge porque a gente está misturando duas leituras, uma de dicto e uma de re, dessa frase aqui, ó. Bom, uma frase de dicto, uma frase de re, né? Necessariamente, toda espécie que tenha um espécime tipo contém esse espécime tipo. Essa seria a frase de dicto, né? Você está com o operador necessário lá na frente, que prefixa tudo isso da forma. De re, qualquer espécie com espécime tipo contém aquele espécime tipo em particular. Quer dizer, você estaria dizendo que se cães familiares contém fido, então necessariamente contém fido. Essa segunda leitura provavelmente é falsa, porque, claro, não precisava ser esse o espécime tipo, não precisava, e esse organismo ele certamente não é um existente necessário, não é uma entidade que necessariamente precisa existir. Então, o Laporte fica com a seguinte solução: o paradoxo é gerado por causa da conflation, né, do grudamento, da fusão dessas duas leituras, dessas duas leituras, e a de dicto é verdadeira. Tá? Essa é a conclusão. A de dicto é verdadeira. Necessariamente qualquer espécie com espécime tipo contém aquele espécime tipo. Ele pode mudar de mundo para mundo. O espécime tipo pode mudar de mundo para mundo. Mas, necessariamente, qualquer espécie que tenha um espécime tipo contém aquele espécime tipo. Bom, aí o Haber introduz uma complicação. Haber é um cara que, bom, defende com ressalvas a teoria causal histórica, mas ele introduz uma complicação. Parece que até mesmo essa formulação de dicto é auxiliada por um exemplo em particular. E esse é o exemplo que é um pouquinho difícil de acompanhar, talvez, então vamos com calma. É um exemplo da vida real, né? Acho que isso é legal também, a gente trazer coisas concretas para pensar essas teorias filosóficas que às vezes são, assim, ficam meio abstratas, né? É um caso dessas duas espécies de cobra aqui. Na verdade, elas são subespécies, tá? Eu vou chamar elas são espécies, então elas têm 3 nomes, né? É o nome de gênero, espécie e subespécie. Para simplificar, vou chamar Infernales e Tetratenia a de baixo. Elas são espécies da Califórnia. O que aconteceu? Bom, a Infernales ela foi descrita em 1835 e a Tetratenia foi descrita em 1875. Isso é importante, as datas são importantes porque existe uma coisa chamada princípio de prioridade. Se uma recebe o nome antes e depois se descobre que elas são sinônimos, fica a mais antiga, vale a mais antiga. Então tá, Infernales, 1835, Tetratenia, 1875. O que acontece? Esse aqui é o mapa da Califórnia. Vocês conseguem ver o mouse aqui? O apontador do mouse? O ponteirinho do mouse? Então, esse aqui é o mapa da Califórnia. Aqui está um zoom na Península de São Francisco, onde tem a localização das espécies, tá? O verdinho é o Infernales, o vermelho é a Tetratenia. Acontece que a espécie Infernales, aqui, foi batizada, o verde, foi batizada em 1835.
recebeu o espécime tipo X aqui. A espécie Tetratenia, 1875, recebeu o espécime Y aqui. O que aconteceu? Em 1995, uns pesquisadores estavam revisando a taxonomia desse grupo de cobras, descobriu que, na verdade, aquela espécime tipo, aquele espécime da Inhalis tinha se coletado mais a oeste do que se pensava. E, portanto, ele pertencia a outra espécie. Então, a amostra que você usou para batizar a espécie, na verdade, pertencia a outra espécie. Esse é o ponto, essa é a confusão toda que vai gerar um debate subsequente. Bom, se ele pertence àquela outra espécie, o que acontece? Você tem que renomear com base no nome mais antigo. Então, X aqui foi descrito em 1835 e o Y 75. Então, X ser o nome válido, Infernalis. E o nome Tetratenia é abandonado como um sinônimo, o que se chama sinônimo júnior, quer dizer, não tem efeito. E daí eles quiseram rebatizar ou realocar uma outra espécie lá, amarelo aí, com sinos, para dar conta dessa espécie que daí ficou sem nome, né? O verdinho acabou ficando, o que era antes, o verdinho acabou ficando sem nome. Mas aí, dois outros caras entraram com uma petição para dizer, olha, não, a gente não aceita essa situação, a gente quer retomar aqueles nomes antigos, porque já tem muita coisa publicada com esses nomes antigos, inclusive na literatura de conservação, né? Tipo ecologia e divulgação científica e público leigo e tal. Então a gente quer preservar aqueles nomes antigos. Então eles decretaram que Z é o novo espécime tipo, que a gente sabe que está essa área que antes era a espécie verdinha lá, o Infernalis, e vamos manter aí, vamos demover, né? Vamos aposentar o espécime tipo antigo, o X. Bom, não sei se ficou claro, mas isso, segundo o Haber, seria um exemplo que tornaria falso aquela leitura de dicto. Necessariamente toda espécie com espécime tipo contém o seu espécime tipo. Porque parece que você está falando de uma espécie que não contém o seu espécime tipo, né? O espécime tipo dela está em outra. O caso é assim, né? Você imaginou, você pensou que você tinha isso, uma espécie na costa com um espécime tipo e uma espécie na ínsula com o seu espécime tipo. Mas na verdade o que você tem é isso aqui. Os dois pertencem pertencem à península. Então, a situação que acontece é essa. Você tem uma espécie que está portando o nome de outra espécime, um espécime, eu sabia que isso ia dar confusão. Um espécime, MNH aqui 846, que está portando o nome de uma outra espécie. Ele está servindo como um name bearer, né? O portador do nome de uma outra espécie. E então, será que isso realmente torna falso essa frase de dicto, né? Será que essa situação aqui, que seria justamente me parece, né, seria a leitura mais intuitiva do que aconteceu, será que isso aqui realmente torna falso aquela frase de dicto? Um cara chamado Vitevin, Yoeri Vitevin, vai vir ao resgate da teoria e vai dizer que não. Esse exemplo não torna falso aquela frase de dicto, porque essa situação aqui, semanticamente falando, nunca tem como ocorrer. Nunca tem como acontecer assim que você tem um portador do nome que aponta o nome para outra espécie, né? Se você for ler os códigos, o código de nomenclatura, isso aqui simplesmente não acontece. Porém, isso aqui, então, não acontece no plano semântico. Esse é o argumento dele. Eu estou em contato com esse cara, assim, né? Ele está escrevendo resposta ao meu paper e tal. Então, essa leitura aqui eu posso dizer que vamos dizer, autorizada por ele. Ele está dizendo que isso nunca acontece no ponto de vista semântico. Eu estou dizendo, mas acontece no ponto de vista pragmático. Isso acontece na literatura de conservação, isso acontece na
literaturas, e efetivamente esse nome está sendo usado, ou estava sendo usado, né, naquele período antes da descoberta do imbróglio todo aí, estava sendo usado de forma, assim, para se referir a outra coisa, a outra espécie. Então, o que a gente pode pensar em termos de solução para isso, né? O que eu proponho em termos de solução para isso? Inspirado aí em Thomason, né, principalmente Ordinary Objects e o livro mais recente dela, Norms and Necessity, inspirado no Frege, no Michael Dummett, a leitura dele do Frege, eu proponho que a gente tem que pensar que os nomes de espécies, eles têm sentidos fregianos, sim. Eles têm sentidos fregianos que funcionam com base em 2 critérios, ou seja, tem basicamente 2 componentes, esses sentidos fregianos. Um critério de aplicação e um critério de identidade. Por isso, a proposta da nossa mesa aí é nomes próprios e identidades, embora eu vou falar muito pouco sobre identidade. Mas é isso. Quer dizer, eu estou dizendo que o número ele está diretamente ligado ao táxon. Ele justamente o que acontece é que o batismo, um batizado de um táxon, estipula performativamente uma sinonímia. Coisa que o Kripke estava dizendo que nunca acontecia, que não era isso. Eu estou dizendo que, olha, o que o batizado no táxon faz é estipular uma sinonímia, pelo menos entre o nome do táxon e um critério de aplicação, né? Mas, idealmente, entre o nome do táxon, um critério de aplicação e um critério de identidade, né? Então, é isso. Nome do táxon, aqui eu tenho um sentido fregiano que é composto por critério de aplicação e critério de identidade, e a partir daí eu tenho uma referência ao táxon. Como é que funciona esse... Gessi, 25 minutos, tá? Obrigado, eu já estou concluindo. Como é que funciona esse critério de aplicação? Critério de aplicação, eu estou imaginando algo nesses termos, né? Para qualquer táxon X, o nome tal se aplica a X, C somente C, X é o táxon que tem aquele tipo. Você faz uma referência ao tipo. Claro, não é, por isso não seria uma teoria talvez puramente descritivista, puramente... tem um componente causal aí, tem um componente, vamos dizer, tato com algo no mundo, claro. Mas você não diz o que é ser a mesma espécie que, ser o mesmo táxon que. O critério de aplicação ele deixa em aberto. E os códigos de nomenclatura, a meu ver, eles legislam apenas sobre os critérios de aplicação. Eles dizem como é que a gente tem que montar critérios de aplicação. Eles não dizem nada sobre identidade. De forma mais esquemática, né? Para qualquer táxon X, o nome N se aplica a X, C somente C. X é o táxon cujo tipo é T. Então, você tem que ter ali um componente do tipo, o espécime tipo, né? Aquele organismo ao qual você ancora o nome de alguma maneira. Mas essa ancoragem não é grudando diretamente o nome na entidade, como queria Kripke, mas sim estabelecendo uma sinonímia. Bom, mas isso fica em aberto o que significa dizer o mesmo táxon, ou o táxon cujo tipo é T. Porque você está fazendo aqui uma construção que envolve uma descrição definida, né? O táxon cujo tipo é T. E isso precisa da identidade para definir. Então, o que eu estou imaginando como um critério de identidade? Algo que seja assim para qualquer X, para qualquer Y. X é o mesmo táxon que Y, C somente C. E daí você tem alguma relação criterial ali do outro lado que preenche essas lacunas. É o que, a meu ver, se faz na biologia com os conceitos de espécie, com os conceitos de linhagem e assim por diante, que são também assunto de arte filosófica, né? Mas, enfim, eu acho que essa leitura descritivista, vamos chamar assim, pensar que os nomes próprios, os táxons, eles são descrições, permite que a gente faça leituras atributivas e referencial. E é isso que aconteceu mais ou menos aí na história do
do táxon, né? Da cobra ali. Quer dizer, eu vou chamar de atributiva circunstancial. A circunstancial é mais interessante e assim, bem brevemente, eu estou lendo isso aqui como acontecendo no nível pragmático e semântico. Eu tenho um debate entre o Kripke e Donnellan sobre se isso aqui é semântico, pragmático, eu acho que é. Mas tudo bem. A ideia é que se eu tenho se o nome é sinônimo de uma descrição, eu posso ler esse nome como de forma atributiva, quer dizer, aquilo que literalmente seria o referente daquele nome, né? A espécie cujo espécime tipo é tal, e daí eu vou ter a referência, no caso lá das cobras, à espécie da península. Antes de ser descoberto o engano, eu tinha as pessoas sem saber estavam usando atributivamente esse nome, né? Se a gente fizesse uma leitura atributiva do que elas estavam falando, a gente ia dizer que elas estavam enganadas, elas estavam se referindo a outra entidade do que elas achavam que elas estavam se referindo, né? Então, por isso eu penso que a ideia é que a gente tem que defender que há uma possibilidade de um uso circunstancial, quer dizer, tem a ver com evidências circunstanciais, né? Ao que tudo índices indicam, pelo que nós sabemos, a espécie cujo espécime tipo é tal é essa aqui, é a da costa, né? Isso aqui, enfim, se revelou errado, mas o ponto é que essa referência foi feita de maneira bem sucedida. As pessoas usaram esse nome de modo bem sucedido para se referir a uma espécie que não era o referente semântico do nome. Esse é um ponto crucial, ao meu ver. E por isso, ao meu ver, se não a versão DD, lá, dedicto plana, simples, se ela não é falsificada, não é tornada falsa por esse exemplo, pelo menos uma versão metalinguística que eu montaria desse modo aqui, que eu já vou ler. Pelo menos uma versão metalinguística é sim falsificada por esse exemplo. A versão metalinguística seria assim: necessariamente, se a referência de um nome de espécie é fixada através de um espécime tipo, então todos os usos subsequentes daquele nome se referem a qualquer espécie que contém aquele espécime tipo. Ou seja, necessariamente todos os usos são atributivos. Basicamente seria isso. E eu estou dizendo que não. Todos os usos bem-sucedidos são atributivos? Não. Tem usos circunstanciais, tem usos que seriam referenciais, né? Ou speaker's reference, né? Como queria o Kripke, referência. Mas, enfim, depois eu posso explicar, se alguém quiser, eu posso explicar um pouco melhor por que eu escolhi falar em circunstancial aí. Enfim, eu acho que esses apontamentos, eles vão na direção de que a gente talvez precise de uma teoria, né, para classes naturais. Eu estou trazendo aqui as espécies biológicas como um exemplo, que coloque a epistemologia em primeiro plano, e não a metafísica em primeiro plano. Né? Que seja, primeiro eu penso, antes de pensar sendo projetado para mundos possíveis, para todos os mundos possíveis, eu tenho que pensar nos critérios de identidade para esse objeto. E eu acho que isso é algo que é negligenciado e assim, assumido como incontroverso, né, pelos defensores da teoria causal. E eu acho que o socialismo é uma alternativa nesse sentido, né? Bom, basicamente é isso. Depois eu fico à disposição aí para nossa conversa. Obrigado, gente. Bom, muito obrigada, Gersi. E vamos adiante para o Newton, e aí, terminado o Newton, aí nós temos mais tempo para pergunta, né? Então, Newton, com a palavra. Bom, obrigado, Sofia, por essa oportunidade aí da gente organizar essa mesa. Obrigado, Bruno e Gersi também. Estou bem feliz de participar dessa mesa com vocês. Tenho perguntas para os dois, espero também poder fazê-las. Bom, na verdade, o que eu fiz foi preparar um pequeno texto em inglês, então
O que eu estava pensando em fazer é falar o texto em português e projetar talvez ele em inglês. Bom, então eu vou ler rapidamente o texto aqui. Eu acho que mais ou menos em 20 minutos eu consigo expor, só para ter a concatenação ali adequada e eu não esquecer nenhum ponto que eu gostaria de colocar, e ficaria muito feliz de ouvir a opinião de vocês. É um tema muito novo que para mim, né? E saber a opinião de vocês me ajudaria muito no caminho. Bom, então eu vou começar. O título é Alguns Limites das Teorias dos Nomes Próprios, e eu vou focar naquilo que eu estou chamando do caso Yanomami, tá? Ok. Bom, então desde Frege, retomando aí o Frege mais uma vez, que é o tema da mesa, então nomes próprios têm desenvolvido um papel crucial na filosofia da linguagem recente, certo? Nessa comunicação, eu quero argumentar que as 3 principais teses sobre nomes próprios na filosofia da linguagem analítica não conseguem lidar com o papel que os nomes próprios desempenham entre certos povos indígenas, e eu vou aqui focar nos Yanomami, tá? Bom, o que faz Frege, então, ele separa o sinal linguístico, né, em 2 partes. De um lado, nós temos nomes próprios, e do outro lado, termos conceituais, tá? Enquanto que o conceito é a referência de um termo conceitual, a referência do nome próprio é um objeto. Mas existem maneiras diferentes de referir a um conceito ou um objeto. E essas maneiras diferentes estão contidas na noção de sentido. Então, de acordo com Frege, o sentido dos nomes próprios é aprendido por aqueles que estão familiarizados com a linguagem. E Frege ainda sugere que o sentido do nome próprio em geral, aprendido por meio de uma descrição definida. Por exemplo, né, o nome próprio Aristóteles tem vários sentidos. O pupilo de Platão é um, o professor de Alexandre o Grande é outro. Ok. Todo objeto é o referente de um nome próprio, mas a recíproca é falsa para o Frege, né? O Frege diz que nas linguagens naturais nós podemos ter expressões que têm sentido e não têm referência. Por exemplo, o corpo mais distante da Terra. E esse fenômeno de nomes próprios sem referência, ele fica mais evidente se a gente olha para os nomes ficcionais. Aí o exemplo do Frege também, Odisseu, né? Odisseu é um personagem da Ilíada e Odisseia, então ele nunca existiu. Então, Ilíada e Odisseia são obras ficcionais, logo Odisseu nunca existiu. Então, Odisseu não tem referência. Mas elas não são obras sem sentido. Portanto, Odisseu tem um sentido. Então, de acordo com Frege, se uma parte da sentença não tem referência, a sentença como todo não é nem verdadeira nem falsa. Mas o que é o verdadeiro e o falso? São objetos lógicos, né? Então, se uma parte da sentença não tem referência, a sentença como todo também não vai ter referência. Então, o Frege está aqui defendendo um princípio que hoje é conhecido como princípio de composição. Não sei também muito bem como traduzir isso aqui, compositionality, composição, talvez, para não inventar uma palavra que não tem em português. Então, esse princípio diria, não há mais um sentido ou na referência de uma sentença que aquilo que é determinado pelo sentido e referência das palavras que ocorrem, né, na sentença. Basicamente isso. E como elas estão distribuídas na sentença, como elas estão colocadas na sentença. Bom, Russell vai argumentar fortemente contra a visão do Frege de que nomes próprios têm sentido, né? A distinção entre sentido e referência, de acordo com Russell, nos leva a um absurdo que mostra que ela deve estar errada. A suposta prova por absurdo de Russell está bem longe de ser universalmente aceita. Aqui eu estou fazendo uma referência a, por exemplo, Searle, que tenta mostrar no artigo que não vale, que ele não provou absurdo nenhum na noção de sentido do Frege, mas tem 2 críticas importantes que a gente tem que levar em conta. Por exemplo, vamos pegar 2 sentenças aqui, né? A primeira, Odisseu desembarcou em Ítaca quando estava dormindo.
e Odisseu não desembarcou em Ítaca quando estava dormindo. Já que Odisseu não tem referência, então, pelo princípio de composição, a sentença 1 não é nem verdadeira nem falsa. Mas também a 2 não vai ser nem verdadeira nem falsa, né? E isso ia falsificando o terceiro excluído, né? A lei do terceiro excluído, o princípio terceiro excluído, que diz que toda sentença é ou verdadeira ou falsa, e é impossível não ser nenhuma das duas coisas. E pior que isso, seria uma segunda crítica. Veja, como Odisseu é um personagem fictício, então a sentença Odisseu nunca existiu deveria ser verdadeira, né? Mas de acordo com Frege, não é nem verdadeira nem falsa. Então aqui a gente poderia estar de acordo com, de frente a um certo puzzle, que não é um puzzle da identidade, mas que a gente pode entender como um puzzle de Frege, né? Que é o seguinte: se fulano de tal nunca existiu, né? Então a sentença fulano de tal nunca existiu não é verdadeira, tá? Tudo bem, não é falsa, mas não é verdadeira, o que não parece ser muito intuitivo. Então, a solução do Russell é o quê? É entender as condições de verdade da sentença 3, né? Odisseu nunca existiu, como as condições de verdade de um outro tipo de sentença, né? Em que a gente substitui o nome próprio por uma certa descrição definida apropriada de Odisseu, né? Então, como funciona? Para determinar se 3 é verdadeiro ou falso, eu teria que analisar as condições de verdade de uma outra sentença. Por exemplo, não é o caso que houve um e somente um X, tal que esse X era rei de Ítaca, X lutou na guerra de Troia, etc, etc, etc. E esse etc, etc, etc deve ser preenchido por todas as características que Homero descreve como sendo de Odisseu na Ilíada e na Odisseia. Mesmo o nome próprio de pessoas humanas, reais, né, para Russell, na maioria dos casos, devem ser entendidos como descrições definidas. Por exemplo, o nome próprio Aristóteles tem que ser entendido como uma abreviação da descrição definida, o pupilo de Platão, o professor de Alexandre o Grande, aquele que escreveu Metafísica, etc, 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 etc. De novo, esse etc aí deve ser preenchido por tudo aquilo que a gente atribui a Aristóteles. Tá. Então, para Frege, nomes próprios têm mais um sentido. E esse sentido, normalmente, é expresso por meio de descrição definida. Por exemplo, né, o sentido do nome próprio Vênus é a estrela da manhã. Outro sentido do mesmo nome próprio é a estrela da tarde. Esses dois sentidos se referem ao mesmo objeto, que é um certo corpo celeste no nosso sistema solar. Mas já Russell, ele discorda que nomes próprios têm dois níveis de significado, o sentido e a referência. Além disso, ele não acredita que existem nomes próprios com sentido e sem referência, ou com significado e sem denotação. Para ele, nomes próprios têm, em geral, a mesma função lógica que uma descrição definida. Então, do ponto de vista lógico, descrições definidas têm que ser entendidas como sentenças que envolvem existência e unicidade. Existe um e somente um. Se existe uma e somente uma denotação no nome próprio, a sentença é verdadeira. Se não, ela é falsa. Mas existe alguma coisa em comum entre essas duas visões, né? Em ambas, existe uma relação muito próxima entre nomes próprios e descrições definidas. Na visão de Frege, as descrições definidas determinam o significado, o sentido do nome próprio. E Russell, elas determinam o valor de verdade de uma sentença em que ocorre o nome próprio. Mas o Kripke, então, ele vai discordar daquilo que ele chama visão de Frege e Russell, dos nomes próprios. Em linhas gerais, a perspectiva a gente pode resumir como a seguinte. Para Frege, as descrições definidas são cruciais para determinar o sentido ou o significado do nome próprio, e para Russell são essenciais para determinar a denotação, a referência do nome próprio. E o Kripke vai argumentar que descrições definidas não têm nenhum papel, nem para determinar o sentido, nem o significado de um nome próprio. E aí, entre os argumentos apresentados por Kripke, o mais famoso é o modal, né? Ou seja, um argumento que envolve sentenças com termos modais, necessário, contingente, possível, etc. Então, vamos dar uma olhada aqui no exemplo do Kripke, do próprio Kripke. Aristóteles poderia não ter sido discípulo de Platão. Se o nome próprio Aristóteles é sinônimo da descrição o discípulo de Platão e o professor de Alexandre o Grande,
Então, 4 seria equivalente à sentença. O discípulo de Platão e professor de Alexandre o Grande poderiam ter sido discípulos de Platão. Então, 4 seria contraditório. Mas, pela nossa intuição, 4 não é contraditório, certo? É verdadeiro. Então, o nome próprio Aristóteles não deve significar a descrição definida, o discípulo de Platão e o professor de Alexandre o Grande. E esse argumento modal poderia ser facilmente generalizado para conjunções ou para disjunções de descrição definida, atribuído ao nome Aristóteles. E também a gente poderia adaptar esse argumento para defender que a contingência das descrições definidas pode determinar também a referência ou a denotação dos nomes próprios. Então, a maneira de Cripe de entender as circunstâncias de valorações de 4 é pensar uma função de verdade, né, como algo que associa cada sentença na linguagem a um certo valor num certo mundo possível. Né? Enquanto descrições definidas variam a referência de mundo possível para mundo possível, nomes próprios se referem ao mesmo indivíduo ao longo dos mundos possíveis. Bom, Kaplan ele vai, então, propor uma visão que não é exatamente alternativa, mas complementar à do Cripe, né? Além dessa função, tem a outra função, que é essa character, né? Que foi falado, acho, pelo Jerzy, não sei se o Bruno também chegou a falar dessa função, acho que também, né? Que ela faz o quê? Associa a cada sentença uma certa proposição, que seria o significado da sentença, num certo contexto, né? Para entender essa distinção, então vamos pegar um exemplo aqui. Eu poderia não ter sido discípulo de Platão. Então, imagine um contexto em que a sentença 5 é dita por Aristóteles. Claramente, o significado de 5, nesse contexto, é o mesmo da proposição de 4, né? E aquela lá, Aristóteles poderia não ter sido discípulo de Platão. Mas, num outro contexto, né, em que essa mesma sentença foi dita por Speusipo, né, que é outro discípulo de Platão, nós teríamos que considerar outras circunstâncias possíveis de valoração de uma outra proposição, que seria Speusipo poderia não ter sido discípulo de Platão. É por isso que Kaplan propõe a noção de indexical. Né? Na sentença 5, o pronome eu é um indexical, já que a referência varia de contexto para contexto. Mas o nome próprio poderia também ser um indexical? E aí Peltzer e Ransbury vão defender que sim. Às vezes eles podem ser. E vamos ver um exemplo aqui. Né? Ó, Aristóteles nasceu na Grécia. O ponto é que o nome próprio, Grécia, se refere agora a uma porção de terra que diferente daquela que era usada para se referir à Grécia no século IV a.C. Então, a referência de Grécia, do nome próprio Grécia, é sensível ao contexto. Ou seja, 6 expressa proposições diferentes ao longo do tempo. Em outras palavras, Grécia, então, seria um indexical. Então, aqui nós vamos fazer um resumo dessas posições, né? Elas podem ser, essa controvérsia pode ser resumida em 3 teses principais. Um primeiro grupo defende que nomes próprios são fixados por meio de uma descrição definida, ou um feixe de descrição definidas, né? Uma disjunção. Um segundo grupo vai defender que nomes próprios não são fixados por um feixe de descrições definidas, mas eles fixam diretamente um objeto, sem a mediação da noção de sentido. E uma terceira tese, então, vai dizer que nós podemos determinar a referência do nome próprio se nós tivermos o contexto. Então, eles são sensíveis ao contexto. Mas, quer seja descrições definidas, designadores rígidos ou indexicais, todos concordam que o principal papel dos nomes próprios é que, ao pronunciarmos, nós pretendemos nominar ou referir ou denotar algo, alguma coisa. Certo? Mas aí um antropólogo francês escreve um artigo nos anos 70 que ele garante que depois de adulto, os nomes próprios dos Yanomamis são raramente pronunciados. Usar o nome, né, nomear alguém em voz alta e publicamente é normalmente considerado uma ofensa para os Yanomamis. No caso de uma
pessoa morta, o ato é tão absurdo, é tão ofensivo, que o parente pode desafiar a pessoa que pronunciou o nome do seu ancestral a um duelo mortal. Então, eu acredito que a maneira de entender o caso Yanomami parece ser olhar para uma função dos nomes próprios que tem e que, de acordo com linguistas, por exemplo, Sonhausen e Hanna, foi totalmente negligenciado pelos linguistas, né? E aqui a gente pode acrescentar, eu acho, que também para os filósofos da linguagem, que é a função vocativa. Então, o nominativo dos nomes próprios tem a principal função de referir, de denotar, de nominar alguma coisa ou algo. Os problemas que dizem respeito a sentido, significado, referência, denotação de nome próprio, estão proximamente relacionados a essa função. Mas até agora, os filósofos analíticos da linguagem reduziram o papel dos nomes próprios a nominadores, né? Subestimando o papel vocativo dos nomes próprios. A função vocativa dos nomes próprios, de acordo com os linguistas, é normalmente usado para chamar ou se endereçar a alguém nas línguas ocidentais. E a gente poderia acrescentar, entre os Yanomamis também é usado para ofender alguém. A função vocativa dos nomes próprios parece ser muito próximo àquilo que Austin chama de sentenças performativas. Austin nos chama a atenção que até agora os filósofos da linguagem só focaram em sentenças constativas, esquecendo as sentenças performativas. Se sentenças constativas têm o papel de referir a fatos ou pensamentos, as sentenças performativas devem ser entendidas como atos, né? Um desejo, uma ordem, um conselho. E por que Austin nunca estendeu essa análise para as partes da sentença como nomes próprios? Eu acredito que a razão é que ele parece concordar com outro princípio de Frege, que é muito defendido pela tradição analítica, né? Que é o princípio conhecido como princípio do contexto. Então, o que diz como princípio do contexto? Ele diz que não há mais um significado de uma palavra que a sua contribuição para o significado na sentença em que ela ocorre. Do mesmo modo que na tradição analítica, no mesmo modo que a tradição analítica, inspirada no princípio de contexto, considera sentenças como um bloco monolítico de significado, Austin considera um certo uso da sentença como performativo. E, portanto, então, ainda considerando a sentença como um bloco monolítico. Essa é a principal razão, ao meu ver, que Austin nunca não pensou, né, em estender o conceito de sentença performativa para palavras performativas. Então, para entender essa crítica, vamos considerar a seguinte sentença performativa. Ei, João, traga-me um copo de água, por favor. Desculpa, a gente que tocou aqui, parou aqui, perdão, gente. Essas coisas acontecem quando a gente está em casa. Do mesmo modo que a tradição analítica é inspirada pelo princípio de contexto, considera a sentença como um bloco analítico de significado, então isso eu já falei, né? O Austin considera também. E vamos então para o exemplo que eu estava falando. Eu me perdi um pouco aqui, eu estou voltando para o texto onde eu estava. Então, o exemplo é o seguinte. Ei, John, traga-me um copo d'água, por favor. Fiquei com sede falando de água. Bom, de acordo com Austin, a sentença 7, ela não reporta ou descreve ou constata nada. Quem profere 7 está perguntando algo, ou pedindo algo. Perdão, aqui é pedindo, estou traduzindo errado. Pedindo algo. Em outras palavras, 7 é um pedido, né? Não uma descrição. Então, é performativa, uma sentença performativa. Isso também é verdade se nós traduzíssemos 7 para qualquer linguagem ocidental. E a razão é porque nessas línguas nós podemos encontrar expressões verbais como traga-me, né, bring me, né, do inglês, usada para pedir ou requisitar algo. Expressões como por favor para pedir algo de maneira polida. Nós
deveríamos notar que o nome próprio John não é usado em 7 para referir a John. É usado para quê? Para chamar John. Ei, John. Né? Então, é um vocativo. O fato que o nome próprio John é usado em 7 para chamar John é irrelevante para 7 ser um pedido, né? Um performativo que é um pedido em línguas ocidentais. Porque o falante pode simplesmente apontar para John e dizer: traga-me um copo d'água, por favor. Mas a sentença 8, traduzida para o Yanomami, é um pedido. Só que a sentença 7, né? Hey, John, traduzida para o Yanomami, não é sempre um pedido, mas pode ser considerada uma ofensa. Isso pode ser entendido apenas se a gente não olhar 7 como um bloco monolítico. Ao invés disso, nós temos que analisar as partes de 7. E aí sim verificar quais são as palavras performativas em 7. Aí a gente se dá conta que não só traga-me, por favor, são palavras performativas, mas John, que é um vocativo, também é uma palavra performativa. O papel vocativo... 25 minutos, desculpa, Nilton. 25 tá bom, eu estou acabando aqui. O papel vocativo dos nomes próprios com palavras performativas faz sentido só se a gente alargar o princípio de contexto. Em alargar o princípio de contexto, eu quero dizer, considerar também o contexto de uma linguagem ou cultura, em vez de a gente restringir a análise filosófica ao contexto de uma sentença, simplesmente. Alargar o princípio de contexto não só parece, não só para sentença, mas também para culturas e linguagem, é a única maneira de entender o caso Yanomami. Nas culturas ocidentais, os nomes próprios, na função vocativa, são palavras performativas usadas para chamar ou se endereçar a alguém. Mas entre os Yanomamis, os nomes próprios são palavras performativas que podem ser usadas também para ofender alguém. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Nilton. Bom, agora nós temos, então, praticamente 24 minutos para questões, debate. Então, a primeira pergunta ali dele é: essa fórmula é válida na lógica de primeira ordem? Não, justamente a negação dela é válida, né? A negação é válida. Daí, como eu estou considerando tableaus, daí a prova de validade dela em tableaus é sempre você olha para a contraditória. E, por exemplo, se você quer provar que uma certa fórmula é válida, você olha para a contraditória dela em tableaus e mostra que a contraditória leva a uma contradição. A prova é indireta, certo? Então, é por isso que eu considerei essa fórmula aí na hora da demonstração. E a outra questão é como formalizar no contexto modal dos operadores epistêmicos. Eu não sei se eu entendi bem a questão, mas o caso dos sistemas modais não normais, quando eu for olhar para a formalização disso, contraparte formal dessa proposta que eu tenho, eu vou considerar sistemas não normais, sistemas epistêmicos não normais, para mostrar a ignorância lógica. A ideia é a seguinte, que alguém que não sabe que algo é uma validade lógica, para eu caracterizar a situação epistêmica desse indivíduo, eu vou ter que olhar para um sistema não clássico. Um sistema não clássico vai conseguir fazer isso, certo? Só para dar um exemplo, não é o exemplo que eu vou utilizar, tá? Mas poderia ser um exemplo, né? Tem gente que faz a distinção entre lógica intuicionista e lógica clássica em termos epistêmicos. Diz, olha, a lógica intuicionista caracteriza a situação epistêmica de certos agentes racionais, né? Que não sabem alguma coisa sobre a lógica clássica ou não aceitam certos princípios clássicos, né? A ideia seria mais ou menos a mesma. No meu trabalho, eu não vou utilizar a lógica intuicionista. É só um exemplo que eu estou dando aqui, tá? Eu vou utilizar outro sistema que foi proposto por um ex-aluno do Hinchka, chamado Rantala. Ele propõe um sistema com quantificadores não clássicos e dá perfeito para fazer isso que eu estou propondo ali. Então, temos uma pergunta aqui ao Jerzy, da Samara, ficou escrita antes da pergunta do Fábio. Isso, eu tive que mudar de computador porque eu caí. Tá, eu posso ler. Olá, Sim. Obrigada, Jerzy, pela sua comunicação. Na sua conclusão, poderia falar um pouco mais por que a epistemologia ganha da metafísica? É por causa das falhas do critério de identidade? Obrigada. Bom, obrigado, Samara, então, pela pergunta. Eu
não é exatamente assim que ganha da metafísica. Talvez o que eu quis dizer é que a teoria causal, quando ela coloca essa exigência de que, bom, essa exigência não, esse resultado, efetivamente, né, de que a partir de um ato de batismo o nome passa a se referir a todos, ao mesmo indivíduo em todos os mundos possíveis nos quais esse indivíduo existe. A meu ver, isso é colocar a carroça metafísica na frente dos bois epistemológicos. Quer dizer, porque o que o Kripke fez, efetivamente, foi tentar desepistemologizar, como eu costumo dizer, ele tentou desepistemologizar a teoria da referência, né? Tentou tirar tudo o que tem de relação, de modo de apresentação do referente, lá do Frege, etc., né? Tentou limpar a teoria da referência dessas coisas. E eu acho que isso é prejudicial quando a gente tem referência de termos científicos. E justamente quando a gente analisa a história da ciência, o que a gente vê é uma relação muito de acomodação mútua entre o que é talvez o referente desse termo que a gente designa com ele, o referente desse termo que a gente usa, mas a gente pode descobrir alguma coisa que muda a própria forma como a gente concebia essa relação de referência, né? Que é um pouco o exemplo ali da cobra, é trazer um pouco isso, assim, que algo que a gente descobre empiricamente faz com que a gente reveja e renegocie as nossas próprias regras semânticas. Acho que esse é o ponto. Então, um externalismo puro, batizei, não tem mais o que fazer, digamos, um externalismo no qual os nomes próprios funcionam em piloto automático, a meu ver, não é desejável para a ciência. Era esse o ponto. Assim. Então, tem que recolocar, vamos dizer assim, os bois epistemológicos no seu devido lugar. Era isso. Não sei se ficou claro. Obrigado. Bom, agora vocês têm a liberdade de perguntarem-se mutuamente. Bom, vou começar com o Bruno, por causa da sequência. Né? Bom, é bem legal aí sua proposta, Bruno. Primeiro, eu concordo com você que essa ideia de associar conhecimento com capacidade de computação, eu acho que é totalmente bizarra. Eu estava pensando assim, vários exemplos que você estava falando, né? Se eu pegar cálculos extremamente complicados, complicados não, mas extremamente longos, né? Contas muito longas, com números muito longos, por exemplo, pegar uma potência aí de dois números enormes, pode ser que fisicamente, na minha vida, eu não consigo resolver isso daí. Eu sei como calcular cada passo, mas eu não vou chegar no resultado, porque o resultado dessa computação, eu provavelmente vou morrer antes de calcular. E um computador pode calcular rapidamente. E vice-versa, né? Tem problemas que eu consigo resolver, por exemplo, eu consigo provar que um certo conjunto numerável não tem uma função objetora com não enumerável. E como é que o computador vai provar isso daí? Né? Ele vai percorrer todos os valores? Então, eu acho, primeiro que eu queria saber se você acha que isso é um bom argumento para abandonar de vez essa ideia que me parece assim, meio estapafúrdia de achar que tem alguma relação conhecimento com aquilo que eu posso computar. Porque parece que computadores e pessoas computam coisas totalmente, ou decidem, né, pela verdade e falsidade de sentenças de maneira totalmente diferentes. E mais uma questão mais técnica, já ia emendar, que eu queria perguntar para você, que eu não entendi aí o que você falou, que você poderia me explicar. Que você diz o seguinte, olha, eu posso pensar o quantificador como um nome próprio, porque se eu olhar para uma lógica infinitária, certo? Aí em vez de eu tenho, sei lá, todos são qualquer coisa, todos são pares, né? Eu posso dizer o 2 é par, o 4 é par, o 6 é par, o 8 é par, e como a sentença é infinita, eu posso falar de todos os números, né? Essa é a ideia. Bom, meu ponto eu só não entendi por que isso significaria, ou em que sentido isso seria o nome próprio, já que
você está falando de sentença? Você está falando de nome próprio no sentido de Frege, quer dizer, cada sentença atômica você entende como nome próprio e, portanto, como seria uma conjunção de sentenças atômicas, então essa sentença grande seria também um nome próprio, no sentido que é uma sentença que você consegue determinar o valor verdadeiro, a função, né? Ela está apontando ou para o verdadeiro ou para o falso, então nesse sentido seria o nome próprio. Seria essa observação, talvez, né, uma pergunta que eu tenho a fazer aí para o Bruno. Vou começar pela primeira que tu fez ali. Sobre essa parte da crítica a restrições usando limitadores computacionais e tudo mais. Isso é um problema, cara, porque assim, a visão dominante é essa, certo, na literatura. Então, assim, o que eu procuro dizer no trabalho que eu escrevi é que não talvez se possa dar uma caracterização computacional que leve aos mesmos resultados, que seja, vamos dizer, homomórfica a minha solução, certo? Mas me parece que, dado que a minha discussão é uma discussão sobre semântica, quer dizer, dado que eu estou aceitando uma certa teoria semântica que diz que a nossa competência semântica ela é dependente de um conhecimento lógico, então o tipo de explicação que eu tenho que dar é semântico, tá? Não é computacional. Mas pode ser, eu não descarto a possibilidade de que chegue alguém e diga, não, mas olha, isso que você mostrou, eu consigo caracterizar, essa maneira como você caracterizou, vamos dizer, o caso da ignorância lógica, o caso dos fatos lógicos que são óbvios, que todos os internacionais sabem de antemão, eu posso dar uma explicação computacional que leva ao mesmo conjunto de verdades lógicas. Eu não descarto que isso possa acontecer, mas me parece que, por uma perspectiva metodológica, eu preciso ir por um caminho que seja semântico, que dê uma solução semântica a isso. Se depois alguém consegue dar uma solução computacional, eu não descarto que isso seja possível mesmo, né? E sobre a segunda pergunta, deixa eu me lembrar agora qual que era a questão. Era a questão de ver os codificadores funcionando como nome próprio. Sim, sobre como expressões anotativas, né? Então, é que, assim, no trabalho, eu não estou adotando, eu estou assumindo que seja possível dar alguma caracterização como expressões anotativas, mas eu não estou escolhendo uma delas. Até porque, como eu te disse, tem duas, pelo menos, na literatura possíveis, né? Tem aquela maneira como o Kit Fine sugere que se façam as coisas, lá no livro dele da década de 80, né? Sobre objetos genéricos, que me parece, assim, tem menos apelo porque é menos adotada, né? Por filósofos. Mas a caracterização infinitária dos quantificadores, sempre que a gente trabalha com modelos de primeira ordem, a gente está aceitando ela implicitamente, de alguma maneira, né? Então, essa me parece melhor. Agora, colocando explicitamente isso em termos de uma lógica infinitária, ali a ideia é que o quantificador ele é uma abreviação de uma sequência infinita de nomes, né? Como se para o teu modelo de interpretação você tivesse colocado constantes de diagrama, uma para cada objeto do modelo. E daí você olha para a disjunção que você fez, a disjunção infinita que você fez com todas essas constantes. O que o quantificador é uma abreviação dessa sequência infinita de constantes. Então, de certa maneira, ele é um sujeito composto, né? Mas essa é uma visão, me parece, que tem muito mais apelo, porque os lógicos, em geral, estão aceitando ela implicitamente toda vez que trabalham com teoria de modelos, né? Então, eu te diria isso, mas aqui eu não estou, no contexto dessa apresentação, eu não estou adotando uma ou outra. Estou dizendo, olha, tem várias possibilidades, mas a gente precisa discutir um pouco melhor sobre qual delas é mais adequada. Bom, eu vou alertar que tem uma pergunta aqui no chat do David Borplu. The point that you ask, what kind of performative would be a vocative when used to offend? Well, the point here is some proper names in some culture are used to offend people, okay? It's something related to the language and the culture. When you say that performatives can be used to offend,
I can't give you an example in English or in Portuguese or in Spanish, whatever, because we don't use names like that. Yeah. I think that is the problem. When we try to give examples of our language, we will never know names, but we must understand the function that a proper name has in a language and in a culture. That's why I can give you an example, you know. Like maybe if I understand and if I can speak Yanomami and you too, you will realize that example. But as we are not using this language, we can't. I can give you. I just can give you an example of a sentence in English that if it was related to Yanomami, it would be enlarged the context principle. I can give you an example. Give an example is exactly the context principle. Like I give you an example of a sentence and you see the sentence, you see, oh, in this sentence, I can't do that because it doesn't exist, this kind of function of proper name in our language. That's the point. Yeah. Okay, thanks. Yeah, I was wondering if this was a behavioral thing, the use of the vocative. Use of vocative. A behavioral stance, if they use the vocative to offend in the sense that is some of behavioral stance or something related. Yeah, I think we can have some expression to offend someone in our language. We have a lot of. Yeah, I think we can see something very similar. Yeah, there are a lot of in any language we can have those kinds of things, but not proper names. Sorry, I think that was thinking, but that's not vocative, you know, because vocative something related to names. Yeah. Okay, I think it's not exactly. It's a performative. It's used to offend. I can understand as a performative word, but I don't think it's a vocative exactly. But I'm not so sure. Like I'm not a linguist. I must learn more about vocatives and things like that. But I think something more related to names. Okay. Okay. Thanks. I would have a question right now. Maybe there are more, and my question is related to what Jerzy and Newton said, because the example of there are snakes, no? There are small snakes, colored snakes, and don't you think, both of you, don't you think that this example shows that our language works even if you don't know exactly about what you are speaking about? So why maintaining, sustaining, still trying to find the exact reference of our names? I know it's a very general question, but I think that Jerzy's example challenge again is another example that challenge Kripke's attempt for direct designation. So, and I think that maybe Newton's example could be related. It's not the same, I know, but it shows also that we use names in many senses. So the same name can have many senses depending of the context. So, and we understand each other. So why insisting in rigid designation? I know it's a general question, but maybe you can answer. Okay, I'll talk in English then, because since we have people in the audience who understand us better in English, I guess. So
It was unconscious. Sorry, I followed the general flow. We're just following the flow. Yeah. I guess the point is that well, yeah, our names work regardless of how we think of them. But I mean, do they work? Really, not sure. In this case, in the case of biological species and taxa in general, I think there's a very important reason why we must discover what exactly our names refer to, and why we need a criterion of identity associated with the names. And the very practical reason is for conservation biology. When you measure the impact of, I don't know, you're going to build a shopping mall somewhere and you have to count how many species will be affected by the construction of this mall. Somebody has to sign a legal document that says, well, a few species will be affected, or given a number for that reason. So I guess and you can only count, there are 5 species, there are 6 species, if you have a criterion of identity, at least. Of course, I know that there are results by some of my colleagues here that show that you can count in some domains without having criteria of identity. But I think that in the case of biological species, you need at least some kind of, even if a rough criterion of identity, in order to count species. So a very practical reason, you need to find out what your names refer to, and you do that through criteria of identity, and you use that information in order to assess the impact of the environmental impact of things, right? So I hope I was somewhat convincing here. Wow, that is interesting, because it's something that I was thinking about when Jerzy was talking. So it's not exactly an answer; it's a question to Jerzy too. I was wondering when you said that a name of a species or a type in a way can be changed. Okay, I believe it's a similar thing that happens in some cultures. Okay, when you have a phenomenon of that I could call disbaptize and rebaptize. I mean, you just forget the name of the person and use another name, another proper name. The point is, for the casual theory, we can change the names. Okay, you can have others names, like more than one name, but when you fix the individual, you can change the name. And I think those examples in anthropology and in biology shows that sometimes we change the name, and so the theory doesn't work very well. I think that the point is that Kripke is just thinking that the function of a constant in a modal language is the same that a proper name in a language. Well, it's interesting. Sometimes, yes, they happen like that. Proper names works like that. Okay. Our names, for instance. Sometimes someone said, "Oh, that will be Jerzy, that will be Bruno, that will be Newton," and we use the name like that. But it's not always the case. In all cultures. In biology, sometimes they change the names, and that works very well in mathematics. Like I use a constant for empty set, and then I will use this constant forever. Okay, but I think it's not so simple like that when we
see some specific cases in anthropology, linguistics, and biology, and things like that. I don't know what you think, Jerzy, and I don't know if I answered. In fact, I did a question, but maybe the point is that there are very specific, maybe pragmatic uses of proper names that this theory can't just have a way to understand so various ways to use a proper name. To say what you think. Thank you both for your answers. You know, Jerzy, I am more a convencionalist than you are. Eu sou mais convencionalista que você. Tudo bem. Eu não sei se ainda teria alguma pergunta, mas nós estamos também com o tempo esgotado. Então, se não tiver uma pergunta assim muito rápida, nós teremos que encerrar, né? Bom, será que eu posso fazer uma perguntinha bem rápida para o Bruno? Sim, sim. Então, só Bruno, eu fiquei muito interessado nessa interpretação denotacional, vamos chamar assim, dos quantificadores. Eu fiquei curioso para saber, isso tem algum problema, por exemplo, você pensar em descrições definidas, então, à la Russell, assim, de você vai fazer uma estrutura que é denotacional e que contém outras estruturas denotacionais, então, seria isso? Né? Você constrói uma estrutura denotacional de segunda ordem, vamos dizer assim. É isso? E também eu queria... Sim, desculpa. Bom, talvez a gente converse outra hora aí, a gente poderia marcar uma continuação da mesa redonda aí, em um ambiente informal. Queria ouvir você falar sobre essa semântica de urna aí, e essas semânticas meio malucas aí da Finlândia. Game theoretical stuff. Sobre a semântica urna, olhando para esses temas, né, eu tenho um artigo que está para sair, só que eu não sei quando vai ser publicado, mas eu posso mandar por e-mail se você quiser. Então, eu dou uma abordagem porque a grande dificuldade com as semânticas, quando ela foi proposta, é que ela é uma semântica de jogos, então ela é super não clássica. Então, uma das coisas que eu fiz nesse artigo foi propor uma semântica clássica tarskiana para ela, mas eu posso mandar por e-mail para você ou para quem estiver interessado. E sobre tipo, seriam descrições definidas quantificacionais, seria alguma coisa do tipo. Eu não sei, cara, teria que pensar mais. Eu tô só pensando na paráfrase do Russell, né? Tipo, definir uma descrição definida em termos bom, você precisa quantificador, os dois, né? Claro. Tem pelo menos um X, tá ok, daí para todo Y que satisfaz o predicado, ele é igual aquele X e tal. Então, para montar uma descrição dos quantificadores. Seria uma russelização dos quantificadores, certo? Seria daí, tipo, ia uma certa segunda ordem, talvez, de alguma maneira, né? Porque talvez se você precisasse fazer isso, você teria que usar quantificadores de segunda ordem para fazer análise dos seus quantificadores de primeira ordem, não? Não, na verdade, acho que a pergunta é mais simples, assim, é só se digamos assim, que o ponto do Russell, eu acho que um pouco é que você constrói uma estrutura denotacional, né, que era a descrição definida, que ela não é referencial, né, ele distingue denotação e referência, e ela é denotacional e não referencial porque ela usa quantificadores, não usa nomes próprios, né? Então eu estou entendendo que a descrição definida é uma espécie de denotação de segunda ordem, se os quantificadores já forem eles próprios denotacionais, né? Entendi. É isso. Claro. Talvez, eu nunca pensei sobre o assunto, mas talvez se pudesse pensar em um certo tipo de resposta, de réplica ao Russell. Quer dizer, olha, o Russell tenta, de uma maneira, fazer uma análise dos nomes próprios, né, que de fato separe um elemento atributivo de um elemento referencial, e talvez se pudesse dizer que se a gente entende os quantificadores como certas expressões denotativas, isso pudesse dar algum tipo de resposta ao Russell. Mas, de fato, teria que pensar, mas é interessante a ideia. Pode ser que se pudesse desenvolver um tipo de réplica tardia ao Russell olhando para
a partir de uma nova maneira de olhar para os quantificadores, sim, pode ser. Bom, então, muito obrigada.